Queridos irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez estamos aqui, eu e o meu querido irmão Luiz Carlos, para mais uma aula da EBD, conversada, dialogada. E vocês são todos muito bem-vindos a estarem conosco, participando desta aula. Queria começar pedindo ao irmão Luiz Carlos para fazer as suas saudações iniciais. Ok, Pai do Senhor a todos, que Deus abençoe vocês. Espero que essa seja uma boa aula. Os meus votos são para que você possa, tudo que foi discutido aqui sirva de inspiração para que a aula no próximo domingo seja uma bênção, tá bom? Deus abençoe a todos. Muito bem, nós vamos já dar início, conforme prometemos aos irmãos na aula passada, que faríamos o sorteio de um livro de apoio das lições deste quarto trimestre. Mas isso faremos no final do vídeo, somente para que você se mantenha atento e permaneça conosco até o final. Meus queridos, nesta oportunidade, nós vamos estar estudando a lição de número 4, que vai ser estudada em nossas escolas dominicais no dia 22 de outubro de 2023, que traz como título Missões Transculturais no Novo Testamento. E nós, irmão Luiz Carlos, terminamos o estudo da lição anterior, que tratava das missões transculturais no Antigo Testamento, né? Isso. Ou seja, nós agora estamos nos movendo dentro das Escrituras e acompanhando este tema, só que agora no Novo Testamento. E essa mudança, Luiz Carlos, essa mudança, né, de testamento ou de alianças, ela em nossas Bíblias, né, ela acontece depois de um período chamado interbíblico. Os 400 anos de silêncio, né, que é chamado. Isso. Então, posso comentar? Pode já. O período interbíblico é um período que você percebe. Se você está fazendo a sua leitura da Bíblia do Antigo Testamento e você está fazendo a leitura, você lida com pessoas, com povos, com línguas e com cidades, países, regiões que você vê ali e você acaba se habituando com eles no Antigo Testamento. Uhum. De repente, quando você chega no Novo Testamento, você vai ver regiões que você nunca tinha ouvido falar no Antigo Testamento. Por exemplo, visto a Judéia, né, Cesareia, e você, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo aqui? Então, há uma mudança drástica. São 400 anos de história que estão se desenvolvendo, se desdobrando. Há muitas mudanças no regime governamental. Você vai ver que a Média e a Pérsia, né, já não estão dominando, como é visto praticamente ainda no Antigo Testamento. Babilônia já tem caído e tudo mais. Então, o que aconteceu ali? Então, houveram muitas mudanças, houveram o levantado do regime de Alexandre o Grande, as conquistas, o período grego, né, que vai acontecer. Com a morte de Alexandre, ele divide toda a sua conquista em 4 grandes regiões, e essas regiões, quando ele, perto de morrer, ele as entrega aos seus principais generais, e esses generais vão ter domínio sobre essas regiões. Isso vai acontecer, e quando você chega no Novo Testamento, essas mudanças já praticamente aconteceram e estão devidamente consolidadas. A língua mais falada no Novo Testamento é o grego, o latim, né? Então as pessoas estão falando mais essa língua. Já era outro império, né? Já era outro império, que era o romano. Já, né? Isso. Uma nova mudança, uma nova conjuntura política acontece ali. Então tem muitas mudanças que acontecem. Por exemplo, vocês vão ver falar sobre os Herodes, né? Os tetrarcas da Galileia, essas coisas. Então esses termos, o que acontece? Então aconteceram todas essas mudanças. Como a nossa aula não se concentra nisso, a título de introdução, né? Isso. Porque a gente está fazendo uma transição e, assim, é importante que o professor ele esteja atento, ele esteja fundamentado. Isso, né? Não que ele vá comentar, mas que ele esteja fundamentado. Às vezes um aluno pode levantar uma pergunta em torno disso, né? E é interessante que o professor tenha, pelo menos, visto um pouco. Porque, assim, os irmãos devem ter percebido que, ao longo das 3 lições anteriores, o nosso autor ele está lendo a Bíblia com essa perspectiva missional e ele está indo
praticamente livro a livro. Não necessariamente livro a livro, mas ele deixa ali aberto em alguns momentos para que os professores mesmo o façam. Mas ele está lendo o Antigo Testamento todo nessa perspectiva. Tanto é que na lição passada, quando nós comentávamos, nós vimos como a lição ela se concentrava no caráter das missões transculturais no Antigo Testamento. E essa encerra essa tríade, né, de temas envolvendo missão transcultural, encerra falando no Novo Testamento. Então, o que mudou de lá para cá? Né? O que mudou do Antigo Testamento para o Novo Testamento? Né? Quais são as grandes mudanças? A gente falou um pouco na lição passada de mudanças de aspectos teológicos, mas quando você chega no Novo Testamento, os aspectos que mudaram não foram só teológicos, né? Puramente teológico, a região, a cultura, a língua, a política. Você vai ver a questão daquelas seitas, né? Daquelas divisões do judaísmo, né? Os fariseus e tal. É como assim, fecha-se a cortina, né? De um ato, e aí quando abre, o cenário é outro. É praticamente outro. É como se fosse um teatro. Um teatro, né? Você fecha e de repente o cenário é outro. Se os irmãos observarem, isso tudo é imprescindível para a chegada do Messias. Paulo fala em Gálatas que quando o Cristo veio, ele veio na plenitude dos tempos. Plenitude dos tempos. Por que Paulo usa essa fala para se referir à chegada do Cristo? Se os irmãos notarem, irmãos, em nenhuma outra época da história da humanidade teria sido tão perfeita a chegada do Cristo como aquela. Os romanos estavam conquistando o mundo inteiro. Regiões, por exemplo, que não eram dominadas pelo Império Romano, se vocês estudarem um pouco a história, vão ver que as pessoas enviavam cartas praticamente solicitando que Roma viesse conquistá-los. Por quê? Porque queriam ser livres da liderança que tinha, a liderança política, né, daquela região, o rei, ou seja lá o que for. Eles queriam, porque quando Roma chegava a educação, o comércio, a segurança, né, a estrutura. Roma não só chegava num local e conquistava e fazia uma barbárie, não. Roma conquistava intelectualmente as pessoas, culturalmente as pessoas, né? Haviam adotado aqueles princípios mesmo que eles aprenderam no regime de Alexandre, né? De conquista. Então essas mudanças todas eram tão benéficas. Em Israel havia uma efervescência também filosófica e religiosa. Paulo fala que lá em Atos, Paulo não, em Atos é dito de alguns indivíduos que se levantaram antes de Cristo, propondo ser alguma mudança que Israel precisava. Isso aí é apenas um sinal para você perceber que no tempo de Israel era um tempo de debates teológicos também. Então a chegada, isso, efervescência mesmo. Então a chegada do cânon do Antigo Testamento estava encerrado. Estava encerrado. Tudo isso é importante. Então, o idioma antes grego da gente, unificando, né? Isso. Antes da gente sair desse assunto, eu vou deixar uma dica para os irmãos. Tem que ser breve, viu? Tá. Uma dica para os irmãos. Introdução ao Novo Testamento, de Louis Berkhoff. Ele é da editora CPAD. Os irmãos podem procurar esse livro. Eu acredito que é bastante acessível e é um conteúdo maravilhoso, né? Um outro livro é o Panorama do Novo Testamento, do Robert Gundry. Ele é da editora Vida Nova. O Robert, no livro dele, ele é bem sistemáticozinho, bem organizado nessa parte introdutória, tal qual o Berkhoff. Então são duas indicações boas para os irmãos estudarem sobre a introdução e o panorama do Novo Testamento. Bom? Muito bem, irmãos. Nós vamos prosseguir agora com o nosso texto áureo. E é o texto áureo mesmo da Bíblia, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Algo a ser dito, hein, irmão Luiz? Muita coisa. O texto áureo... sem se prolongar. Sem se prolongar, mas o texto áureo da Bíblia, João 3,16, é o texto dos superlativos, né? Você vai ver que o maior, quem amou, né? O maior dos maiores, Deus. A ênfase está naquele que é amor. Ele que é amor, ele amou profundamente. O amor de Deus, quando você pensar no sentimento mais puro, sólido e profundo que você pode ver na humanidade, e é um sentimento complexo, talvez a gente veria uma expressão mais vívida nele, na paternidade, na maternidade, né? Então, é esse sentimento que Deus nutriu
por um determinado grupo de indivíduos. O maior dos maiores amou. Aquele que é o próprio amor, amou. Em segundo lugar, o maior sentimento, que é o que eu comentei há pouco. O amor, um dos sentimentos mais complexos, mais profundos, mais sólidos, mais intensos que alguém pode sentir. Deus, o Deus eterno, ele amou. O maior público, porque não amou os judeus, ele não amou os gregos, ele não amou os romanos, ele amou o mundo. E por mundo aqui, relaciona-se a um mundo de indivíduos que são rebeldes a Deus, que são promíscuos, são pecadores, são depravados. Esses indivíduos são alvo desse amor. Há também a maior dádiva. Ele amou tanto que deu o que havia de mais precioso. Ele poderia ter dado um anjo? Ele poderia ter dado alguma riqueza espiritual? Poderia. Mas a expressão do amor não aceitaria dar nada menos do que a maior dádiva. A maior dádiva do céu é o que é dado ao homem. O próprio Cristo. O maior prêmio, o maior presente. Nós temos também o maior contingente, que são os indivíduos pecadores. Todo aquele que crê. Então, o maior número. Todo aquele que crê é alvo desse amor e recebe esse presente, essa dádiva. E nós temos também a maior condenação, na qual o indivíduo que crê é livrado. Porque não há condenação pior do que o inferno. A morte é apenas uma porta de entrada. As enfermidades, a própria morte dará fim a elas. Né? Então, a maior condenação é o inferno. E a única libertação do inferno é a dádiva de Cristo Jesus. E a maior recompensa da salvação é a vida eterna. E por vida eterna, não é apenas viver eternamente, porque o indivíduo, uma vez que ele nasce, ele nunca mais deixa de existir. Não é isso? Você concorda comigo? Que o indivíduo, tanto indo para o céu quanto indo para o inferno, ele nunca deixará de existir. Ou ele estará sofrendo eternamente, ou ele estará tendo uma satisfação eterna. Então, a maior recompensa da redenção é uma vida eterna, que nada mais é do que o desfrutar contínuo daquele que é a fonte de todo prazer. Uma comunhão eterna com Deus. Então, esse é o texto áureo da Bíblia. Amém, irmão Luiz Carlos. Que coisa maravilhosa. Você nos expôs aí, né? Que grande mensagem, né? E tudo isso está contido nesta pequena passagem, este pequeno versículo, mas muito profundo. Mas nosso tempo é pouco, nós vamos prosseguir. A verdade prática diz: a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único filho um missionário e da igreja a sucessora dessa sublime tarefa. Maravilha. Glória a Jesus. A leitura bíblica em classe, irmãos, está em Isaías 61, 1 e 2, Lucas 4, 17 a 20. Tá certo? A gente vai passar rapidamente. Nós temos os objetivos da lição, né? Só rapidamente, irmão Luiz Carlos. Primeiro objetivo, revelar o Deus missionário do Novo Testamento. Exatamente. Lembrando que a gente já fez isso quanto ao Antigo Testamento, né? E agora, dentro do Novo Testamento, vamos nessa mesma perspectiva. Mostrar as missões nos Evangelhos e em Atos e enfatizar a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Então, está muito fácil, está muito claro, né? Tá. É uma lição bem objetiva. Bem objetiva. Nós temos a motivação. Irmãos, essa motivação está dentro do plano de aula. É um subsídio à parte para os professores, né? Não vai estar contida serve como um norte, né? Na revista dos alunos. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, né? Os irmãos podem ler, só coloca aqui. Porque esses slides, pessoal, eu sempre estou disponibilizando no link, na descrição do vídeo, né? Para que os irmãos possam, de fato, que se tiver desejo, baixar e utilizar em suas aulas também. Nós temos a sugestão de método. Eu acho importante frisar bem rapidamente. Precisamos sempre fazer esse resgate da lição dos conteúdos passados, né? Iniciar destacando como se pode perceber a natureza missionária de Deus nas Escrituras e em especial no Novo Testamento, e mostrar que tudo no Novo Testamento tem inspiração missionária com o propósito de mostrar as boas novas aos povos. Então, esta aí
a sugestão de método, como o professor deve iniciar a sua aula, né? Isso é uma sugestão. É claro que há outras formas e uma aplicação, certo? E, por fim, a nossa introdução. Bom, Luiz Carlos, antes da gente também passar aqui aos comentários, eu queria lhe fazer uma pergunta, né? O nosso comentarista, o pastor Wagner Gabi, ele faz uma proposta de uma leitura, tá certo, das Escrituras a partir de uma perspectiva missionária, né? E, assim, eu queria a sua opinião para que a gente possa entender se isso é coerente, se não está havendo, né, uma forçação, não está sendo forçado, um anacronismo, né, quanto à leitura das Escrituras, né? Então, se você puder, em rápidas palavras, nos responder, a gente já passará para a nossa introdução da revista. Bem, essa ideia de você fazer a leitura na Bíblia a partir de uma determinada perspectiva é possível, mas deve-se haver muita cautela. A ideia do pastor Wagner Gabi de apresentar a Bíblia nessa perspectiva, ela é coerente com a realidade bíblica. A Bíblia, de fato, é um livro que está tratando sobre a obra da redenção, né? A obra da redenção. E em diversos aspectos ela está mostrando de maneira gradativa como essa obra se dá. Então, do Antigo Testamento é uma revelação progressiva do Cristo, e Cristo é a dádiva de Deus para a redenção do homem caído. Desde Gênesis 3:15 até Apocalipse 22, nós temos ali a progressão dessa obra de Deus. Efésios capítulo 1, Paulo mostra a salvação no plano eterno de Deus, visto na perspectiva de Deus, ela sendo realizada na obra de Cristo e ela sendo aplicada pelo Espírito Santo, do versículo 3 até o versículo 14 do capítulo 1 de Efésios. Então, ali está mostrando como a Bíblia ela é um livro que trata não necessariamente sobre missões, o indivíduo que vai fazer missões, mas ela usa esse tema, ela tem como aparato esse tema principal, um Deus que está buscando, um Deus que está realizando uma obra de redenção, de resgate dos seus filhos perdidos, desde a queda, né? Agora, quando eu falei que a gente deveria ter cuidado, é que, por exemplo, na perspectiva de família, né? Pessoas que trabalham com essa temática, às vezes fazem a leitura da Bíblia inteira na perspectiva de família. E é bom haver cuidado, porque a Bíblia fala muito sobre família. Ela fala muito sobre família, ela tem muitos temas relacionados à família, mas nem todo o texto da Bíblia está falando sobre família. Não é isso? Os textos da Bíblia estão, de fato, falando em suma sobre esse resgate do homem perdido, fazendo com que ele seja novamente unido à glória de Deus, né? Aqueles que estavam destituídos serem reunidos à glória de Deus. Então, talvez família tem muito mais a ver com a aplicação dessa obra da redenção na família. Mas não necessariamente cada texto da Bíblia é um texto sobre família. Então, era bom, sempre que fizer a leitura da Bíblia, fazer a leitura observando a intenção do autor e sendo honesto com o texto bíblico. Não fazendo com que o texto bíblico diga o que o texto não disse. Né? Eu pergunto assim, Gustavo, porque hoje está assim, uma moda, né, de fazer essa releitura, e até, inclusive, tem filmes que são, né, refeitos totalmente numa perspectiva moderna. Né? Isso. E aí a gente vê que há um anacronismo. Cautela, muito cuidado. Muito cuidado. Mas vamos adiante aqui. Muito bem, nós vamos à nossa introdução. Na introdução, gente, nós temos, aqui eu coloco sempre uma forma resumida, sintetizada, que diz o seguinte: no Novo Testamento, Jesus foi o primeiro missionário enviado pelo Pai. Ele diz lá em João 20:21, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, né? Isso. Então, tá claro, isso daí é ponto, vamos dizer assim, consensual, ninguém tem nada a discutir. Ele, Jesus, trouxe um plano de resgate da humanidade através de seus seguidores. Então, Jesus Cristo trouxe o plano, demonstrou, esclareceu, né, realizou, e ele mandou que os seus discípulos o disseminassem, o propagassem, né? E nós temos que, do início ao fim, o Novo Testamento é uma obra de caráter missionário. Amém? Sim. Amém. Todos estamos aqui de acordo, né? Então, gente, nós vamos já ao nosso primeiro ponto.
Mas aqui nós temos a nossa palavra-chave, é o Novo Testamento, desta vez, não poderia ser outra, né? E no primeiro ponto nós temos como título, o primeiro tópico, o Deus missionário revelado no Novo Testamento. É importante essa palavra, revelado, né? Que ela exatamente traz essa perspectiva que, assim, a gente tem que entender que é a proposta da lição, né? Aí nós temos o primeiro subponto, que diz, a Bíblia mostra um Deus missionário, tá certo? Um livro eminentemente missionário, a Bíblia, né? De Gênesis ao Apocalipse. Ele emana o livro, né, de um Deus missionário. Aí nós temos, no Antigo Testamento, Israel foi um instrumento usado, mas falhou, e no Novo, Deus levanta a igreja, né, para mostrar ao mundo o seu grande e sublime amor. O que nós teríamos a acrescentar aqui, irmão Luiz Carlos? Primeiro, esse aspecto aqui, muito interessante, que a natureza do Pai é expressa na natureza do Filho, né? A Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, é um livro missionário, né? Essa é uma perspectiva, a gente já fez a defesa disso, de que, de fato, a Bíblia está tratando sobre esse assunto, expandindo o tema, realizando o tema e aplicando esse tema. A finalização, a plenitude desse tema, da obra de Deus, é a glorificação, é a etapa final, a glorificação. Então, a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse é um livro que trata sobre essa obra de Deus, esse Deus que trabalha até agora, e o Cristo disse, eu trabalho também. Né? O antigo, esse livro emana de um Deus missionário. Olha que coisa maravilhosa, que Deus ordenou a escritura do livro, né? Deus inspirou profetas, apóstolos, patriarcas a escreverem, documentarem isso e deixarem registrado. Nós temos 66 livros escritos no período de 1400, 1600 anos, 1600 a 1800 anos, por 40 autores diferentes, autores estes muitos que nunca se conheceram, mas o livro é construído de maneira que cada livro pode ser lido na perspectiva de outro que foi escrito décadas antes, décadas depois, né, centenas de anos antes ou depois, e você pode ver em cada linha uma harmonia que nenhum outro livro na face da Terra tem. Então, e é um livro que é todo ele construído nessa perspectiva de ligar o homem novamente à comunhão com Deus. Então é um livro que emana de um Deus missionário. É um Deus codificando a letra e falando conosco por meio dela. Maravilha, né? Muito glorioso. Nós temos também aqui no comentário da nossa lição, ainda nesse subtópico, que Israel não alcançou o objetivo divino. Nós vimos na lição passada que em determinado aspecto Israel não se enquadrou, né, no objetivo. Ela não alcançou no sentido de que ela não correspondeu à altura, falhou nesse sentido. Mas vimos que a obra de Deus, o plano de Deus no Antigo Testamento, não falhou. Israel continuou sendo, por meio dela, né, Deus revelou-se ao mundo. Nós temos um livro, por meio dela Deus abençoou as famílias, abençoou o mundo. Nós temos de diversas maneiras reflexos de Israel, de como esse povo de Deus foi usado como influência benéfica para o mundo e trouxe a salvação ao mundo. A salvação dos judeus, disse o Senhor Jesus Cristo, a mulher samaritana. Então, Israel, conquanto não Paulo também diz primeiro aos judeus, né? Isso, depois ao grego, né? Ele fala também. Então é isso. Né? Então, no Novo Testamento, Deus usa a igreja para mostrar ao mundo o seu grande e sublime amor. Então nós temos aqui a plenitude. Esse assunto aqui ele vai abordar mais um pouco mais à frente. Vai ser aprofundado. Né? Nós temos no segundo subtópico uma perspectiva missionária do Novo Testamento, né? E mais uma vez agora já fazendo um zoom aqui, né? Vamos, aos poucos ele vai fazendo um zoom no assunto, Isso, né? É verdade. Do geral para o local. Então nós temos o ensino do Novo Testamento é totalmente missionário. Israel falhou, por isso Deus usou a igreja para levar adiante o propósito de redimir o ser humano. Jesus foi o missionário por excelência. E aí vem uma frase linda, né? Deus tinha um único filho e fez dele um missionário.
Então David Livingstone, né? Do missionário escocês David Livingstone, né? Muito bem, Luiz Carlos. E aí, o que nós podemos comentar nesta parte? Voltando àquela sentença que eu disse do primeiro subtópico, né? A natureza de Deus é expressa na natureza de seu Filho. Deus é um missionário, ele tem um projeto de redenção dos seus filhos caídos, e ele envia o Salvador. João 3,16, João 20, versículo 21, né? O Pai enviou o Filho. Nós temos o Salvador se entregando à obra de Deus. Por exemplo, João 17:4, ele diz: eu glorifiquei-te na terra, havendo consumado a obra que me destes a fazer. Lucas 19:10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então nós vemos que Deus tem um plano, e esse plano é adotado pelo Filho, que se entrega a ele. O Filho se entrega a este plano completamente. Nós vemos aqui, por exemplo, no caráter da entrega de Cristo, João capítulo 13, quando Jesus vai servir aos seus discípulos, né? Aí diz que, havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E aí ele vai se despir, colocar o avental, a toalha, a bacia. Mais à frente nós temos Lucas 22, de 39 a 46, onde Cristo está no Getsêmani. Nós temos uma progressão aqui. Em João 13, nós temos Cristo sendo vitorioso sobre a vida. Sobre a vida. Cristo é vitorioso sobre a vida. Porque ele está negando a si mesmo enquanto serve aos seus discípulos. Né? Ele está sendo vitorioso sobre a vida. Geralmente, o ser humano, como ele tem todas as suas faculdades tocadas pelo pecado, o indivíduo quer ser servido, né? E nunca servir. Então, Cristo é vitorioso sobre a vida, se inclinando a servir aos seus discípulos. Em Lucas 22, nós temos Cristo sendo vitorioso sobre a vontade. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. E ali, só um recorte para... esses dias eu vi alguém falar que Cristo estava com medo da morte, né? Essas coisas. Né? Pelo amor de Deus. Quer dizer que Paulo tem mais coragem que Jesus? Pedro tem mais coragem? Não. A dor do Cristo era a dor da separação. Era um Cristo que sempre esteve em perfeito elo de comunhão com o Pai. O cálice era absorver o cálice da ira de Deus e ser separado da comunhão com o Pai. Esse é o peso, esse é o drama. E ali ele está se submetendo a este cálice, ele está sendo vitorioso sobre a própria vontade. Então é um Cristo que se entrega. E aí nós temos uma progressão ainda, porque uma vez que ele se entrega, ele entrega a vida, ele entrega a vontade, ele se entrega à morte na cruz, entrega o meu espírito, né? Então, ele é vitorioso sobre a morte, ressuscitando, o Pai o ressuscita, e ele comissiona os seus discípulos. Ele comissiona os seus discípulos. Nós temos aí Atos capítulo 1, versículo 8, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, então vocês serão minhas testemunhas, né? Bem. E nós temos uma progressão desse projeto, né? Por isso, nosso Salvador, o Filho de Deus, foi enviado ao mundo, fazendo-se assim um missionário por excelência. Em todos os aspectos, Cristo se revestia desse sumo propósito, de glorificar a Deus através do serviço. Em Filipenses, nós temos Paulo dizendo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, né, aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e achando-se na forma humana, foi obediente até a morte de cruz. Então ele se entrega voluntariamente. Ele é o missionário por excelência. Ele é o modelo a ser seguido pela igreja. Sim, o plano de Deus nunca falha. O homem pode falhar, né? Isso. Quer dizer, Israel falhou, mas o plano de Deus continuou firme, né? Só que agora Deus levanta um novo povo, que é a igreja, que vai realmente cumprir esse propósito de tornar, né, este plano conhecido a toda a humanidade. Aí nós temos, cara, eu me lembrei, lendo essa frase aqui do missionário David Livingstone,
de uma vez que a gente teve o privilégio de ter aqui em nossa sede o pastor Russell Shedd. Lembra? Tremendo, lembro. Lembra a mensagem que ele pregou? Não. A mensagem que ele pregou, pessoal, foi exatamente sobre essa questão de os sonhos que a gente tem para os nossos filhos, né? Dificilmente alguém sonha que seu filho vai ser um missionário, vai ser um pastor, um pregador. A gente quer que os filhos sejam doutores, sejam... Então, ele fala, eu nunca esqueci, assim, eu não sei dizer com detalhes, né, mas o teor da mensagem foi esse, né? Dessa doação dos nossos filhos para a obra missionária, para a obra de Deus, né? E maravilha, né? Eu fico aqui me lembrando, né, dessa mensagem que ficou rememorando constantemente na minha memória, né? Agora eu me lembrei por que eu não lembro da mensagem em si? Porque nesse dia eu tinha um compromisso, foi antes de anunciarem que ele estava, e eu não pude adiar um compromisso de pregação. E aí eu tentei de toda forma chegar, pelo menos para ver no final, ainda cheguei no finalzinho, tudo ali. Uma pena que não foi gravado. Uma pena, né? Uma pena. Aí eu tive a oportunidade posteriormente, ele esteve em uma outra igreja aqui em Maracanaú, e ali sim tive a oportunidade de ver, né? Mas uma mensagem incrível mesmo. Muito bem, Luiz Carlos. Agora nós vamos para o nosso terceiro subtópico do primeiro ponto, que diz a igreja à luz dessa revelação. Nós vamos ter... Que revelação é essa, né? É importante pegar aqui a deixa, né? À luz dessa revelação. Que revelação? De que nós temos um Deus missionário revelado no Novo Testamento, né? É importante entender isso. E depois, a igreja tem uma tarefa inacabada, né? Inconclusa. Uma tarefa que é assim, Deus nos deixou bastante ocupados, né? Porque o mundo, a igreja vai pregando mais, assim, a população mundial vai crescendo, né? Novas o desafio é sempre grande, cada vez maior. Nós temos a sequência dessa tarefa. Primeiro, Deus, que nos deu o seu Filho, e o seu Filho, o Senhor Jesus, que comissionou a igreja. Essa tarefa perdura até hoje como missão primeira da igreja. Bom, você pode agora fazer as suas colocações. Naquela sessão que eu apontei, né? Deus amou, Deus enviou o Filho se entregou à obra, o Filho comissiona os discípulos. Em Atos capítulo 2, versos de 1 a 41, nós temos ali os discípulos de Cristo agora energizados pelo Espírito Santo, capacitados pelo Espírito Santo. Agora é o Espírito de Deus nessa igreja, o Espírito é a liga da igreja, que unifica a igreja inteira como um corpo místico. E assim essa igreja serve de testemunha da obra de Cristo para o mundo. Nós temos aqui que o alvo da pregação é a glória de Deus. O alvo da pregação e desse testemunho da igreja é a glória de Deus. A base da pregação é a cruz de Cristo. O alvo, a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça-se tudo para a glória de Deus. Tudo foi criado por Ele e para Ele. De modo que tudo aquilo que não está servindo de culto a Deus deve ser redimido pela igreja. E a igreja é esse agente de Deus, que vai em busca de homens de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações. Esses homens que estão afastados, ali é um campo missionário, ali há uma alma que precisa glorificar a Deus, que precisa conhecer as belezas de Cristo. Então o alvo da igreja é a glória de Deus. Deus precisa ser glorificado em cada alma humana. Então é uma coisa que a gente comentou na lição passada, né? Que a religião judaica, que ela desemboca no... Como é que você usa isso? Deságua, né? Deságua, né? No cristianismo. Ela é praticamente a única religião no mundo que ela é proselitista mesmo. Ela busca, de fato, fazer discípulos, conquistar pessoas. Frequentemente você chega em outras religiões e eles estão ali, se você quer participar bem, se não quiser também, tudo bem. Não, nós temos um encargo de Deus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É um encargo dele. É por isso que o nosso comentarista... ela é militante. É militante. O nosso comentarista diz que é uma obra inacabada. Não é que Deus deixou ela inacabada.
é que ela ficou a cargo da igreja, é um desafio da igreja. Eu dizia para os irmãos que, em primeiro lugar, o alvo da pregação do evangelho é a glória de Deus. A base da pregação do evangelho é a cruz de Cristo. Olha que coisa incrível. Nós não somos chamados a pregar prosperidade para as pessoas, cura emocional, sabe? Restauração de relacionamentos. Não é isso. O indivíduo pode ser o indivíduo mais próspero do mundo e ainda assim ir para o inferno. O indivíduo pode ter um casamento restaurado e ainda assim ir para o inferno. Um casamento restaurado, mas que não é composto por indivíduos que glorificam a Deus, é um casamento que está fadado ao fracasso eterno. Essa aliança vai perdurar no inferno. Quer dizer, o alvo da igreja é proclamar a verdade profunda do amor de Deus, a cruz. E olha que coisa incrível. A mensagem da igreja é a cruz. Quando a gente fala de cruz, nos parece tão romântico, né? A cruz era um instrumento de morte, de dor, de tortura. Uma das torturas mais pesadas que existia no mundo greco-romano era a crucificação. Né? É como se... eu vi o D.A. Carson escreveu no livro Escândalo. Não. A cruz e o ministério cristão. O D.A. Carson ele escreve assim: imagine uma pessoa chegar num ambiente de trabalho e ela chega com uma foto daquele cogumelo de fogo da bomba de Hiroshima e Nagasaki, aquela imagem, né, daquela bolha de fogo subindo, e um nome assim, I love this, né, eu amo isso, né. Eles imaginam a pessoa chegar com uma blusa dessa, você ia ficar horrorizado. Como é que tu vem com uma camisa dizendo que ama isso aqui? Né, um genocídio, a morte de milhares de pessoas, sofrimento. Como é que você pode dizer que isso é símbolo de algo que você ama? Né? Ou aí ele apresentou outros exemplos, né? Então ele diz assim, então isso é a mensagem do cristianismo, não que o cristianismo seja isso, mas o chocante, esse era o impacto que o cristianismo tinha no primeiro século, porque o símbolo do cristianismo é a cruz. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, a cruz é de fato esse símbolo de tortura, de morte, de dor, de maldição. Mas havia uma criança, uma menininha, e é incrível como às vezes as crianças nos fecham lições, né? Essa menininha, ela queria muito um presente dos pais, e o presente que ela desejou foi uma correntezinha com uma cruz de ouro, que ela tinha visto no shopping. Ela pediu muito, o pai dela, embora fosse caro, o pai dela se esforçou, e num dia no aniversário, deu de presente para ela aquela correntezinha com um pingente de uma cruz, de ouro. Sendo que a cruz era cravejada, né, com joiazinhas de brilhante. A menina ficava exibindo-se para todo canto com essa cruz assim, olha que lindo, eu conquistei o que eu queria e tal. E um tio, gaiato, né, no afã de arengar com a criança, a gente está aqui no Ceará, viu? O pessoal que estiver assistindo de fora, arengar é uma expressão nossa aqui, quando a pessoa quer trollar, né, brincar, provocar e tudo mais. Então, o tio, no afã de arengar com a criança, ele chegou, chamou a menina e disse assim, ei, filha, vem cá, você não sabe que a cruz que Cristo subiu, foi pendurada, ela não era bonita assim, não. Ela não era de ouro, não era linda desse jeito que está aí, não. A cruz de Cristo mesmo era uma cruz feia, de madeira, toda suja. E a menina não ficou por baixo. A menina olhou para o tio e disse assim, tá, tio, mas você não sabe que tudo que Cristo toca, ele transforma? Então, é isso que Cristo fez com a cruz. Ele transformou aquele objeto de dor e de maldição no objeto da nossa redenção. Não a cruz em si, mas aquilo que ele realizou para a nossa redenção através da cruz. Então, a base da pregação do evangelho é a mensagem da cruz, a única capaz de transformar o pecador. E, em último lugar, o dom da pregação do evangelho é o Espírito Santo. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo em Atos, capítulo 2, e você nota a distinção. Eles estavam antes acuados, com medo. Mas depois da descida do Espírito Santo, meus queridos, eles proclamavam com ousadia o Evangelho, de modo que quase 3.000 almas se converteram a Cristo na primeira pregação da igreja cristã do Novo Testamento. Diante disso que você está colocando, eu quero fazer uma pergunta. Surpresa! Nessa não é combinada não, pessoal. Muitas não são combinadas, diga-se de passagem. É verdade.
Assim, a pergunta é, o que falta para nós hoje como igreja alcançarmos, né, ou cumprirmos esta tarefa? Faltam métodos? Faltam recursos? Ou o que falta mais é essa presença do Espírito Santo, assim, que impulsiona, que nos move, né? O que você acha da sua posição? Não nos falta método. Não é método. Nem recursos. Não nos falta eloquência, nem sabedoria, nem diploma. O que nos falta é dependência. Bem, Dependência do Espírito de Deus. glória a Deus. A igreja do Antigo Testamento, do Novo Testamento, a igreja, nós chamamos de primitiva. Mas você sabe que o termo primitiva, geralmente a gente usa para uma coisa arcaica, né? Não para uma coisa sofisticada. Então, o contrário seria o primitivo. O homem primitivo, os homens primitivos, é um da caverna, nós somos uma igreja diz, sofisticada, né? Nós somos uma igreja sofisticada. Você vai para a igreja... Ontem eu estava conversando com uns amigos e eles estavam mostrando uma igreja que eles foram visitar com um painel, eu não sei o que é aquilo, de LED, 4K enorme no púlpito, jogo de luzes, e aquilo tudo, um aparato, uma coisa enorme. Nada contra, ou como a gente diz aqui no Ceará, nada contra, muito menos a favor. Mas, enfim, nós somos uma igreja profundamente sofisticada. Mas não somos uma igreja profundamente dependente do Espírito de Deus. A igreja primitiva mostra que nós estamos nos tornando primitivos e eles, de fato, eram uma igreja sofisticada. A igreja primitiva vai sempre permanecer como ideal, né? O ideal, né? Nesse sentido, né? Um recorte bom para isso é porque às vezes as pessoas dizem assim, não, eu quero ser que nem a igreja primitiva, né? E aí eu pergunto, geralmente pergunto, quando a pessoa diz, não, tenho que perseguir ser igual à igreja primitiva. Aí eu pergunto de qual capítulo, né? De Atos, né? Porque cada capítulo, aquela igreja está de alguma forma melhorando, se aperfeiçoando, vencendo desafios e tudo mais. Mas no âmago do que as pessoas querem dizer com isso, é exatamente esse sabor, né? E essa luz que é visto na igreja logo nos primeiros dias, nos primeiros momentos, onde os dons, a emanação, a manifestação, emanação não, mas manifestação do Espírito Santo era tão profusa, tão poderosa, tão marcante, né, que você vê indivíduos que improváveis, né, estão sendo usados poderosamente por Deus ao longo da sua história. Então, isso é um ideal a ser perseguido. Muito bem. Meus queridos, nós desejamos sempre assim colaborar, contribuir com a edificação, com o enriquecimento de vocês. E aproveitamos, Luiz Carlos, aqui para fazer aquele velho pedido, né, das pessoas que têm canal no YouTube. Vamos lá, se inscreva, tá certo? Participe do nosso canal, nos ajude neste projeto. Também comente alguma coisa, faça um comentário, poste algum comentário aí, se está gostando, se não está, o que nós podemos melhorar. Também curta, né? E compartilhe esse conteúdo. Esperamos que, dessa forma, nós possamos chegar a mais pessoas, tá certo? Que Deus continue a abençoar. Em nome de Jesus. Nós vamos, irmão Luiz Carlos, agora para o segundo ponto, o segundo tópico, né? Missões nos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Diríamos que segundo e terceiro ponto, né? Dá para ser um único ponto, né? Assim, por conta os de irmãos que... fiquem atentos a isso, que a lição praticamente ela vai progredir. No tópico 2 e tópico 3 é o mesmo tema. Ele está fazendo uma visão panorâmica da obra missionária nos livros do Novo Testamento. Né? Vale uma ressalva que os irmãos não se deterem, né? Foi escrito em tal ano, se deterem a isso, porque essa não é a proposta desses dois tópicos da lição. A proposta desses dois tópicos da lição é enxergar a obra missionária de Deus por meio destes documentos no Novo Testamento. Então, esse é o grande cerne. Certo. Boa observação, Luiz Carlos. Então, nós vamos aqui primeiro nos Evangelhos, né? Missões nos Evangelhos, que é muito fácil, né, de abordar, porque está muito patente. Então, nós temos nos Evangelhos, Jesus é o enviado para salvar e tornar seu povo uma agência missionária, né? Nós temos também
que o ministério de Cristo ele foi marcado por missões, tá certo? Seu ministério foi marcado inteiramente por ações missionárias, né? Nós vamos ter, irmãos, eu coloco aqui sempre só em linhas gerais, né? Claro que se você for ler, você vai ter a forma estendida ou extensiva, né? E nós vamos ver que ele demonstrou muito amor e compaixão enquanto anunciava a salvação para todos. Então nós estamos aqui focando, claro, que os evangelhos, Luiz Carlos, ele é como se fosse uma biografia, vamos dizer assim, de forma, né? De forma genérica. Uma biografia de Jesus, a vida de Cristo, né? Então, sob 4 perspectivas, né? E em todos os evangelhos, sejam nos sinóticos ou no evangelho de João, nós vamos ver, primeiramente, Jesus é o enviado, né? É a vinda dele, a chegada dele, né? Todos eles trazem essa narrativa. Vamos ver também que ele, no seu ministério, ele vai preparando, né, um grupo de homens ali, que é a igreja embrionária, né? Isso. É o embrião da igreja, aqueles 12 discípulos e aqueles apóstolos, eles chamam de apóstolos depois, né? E os discípulos ali em torno, que vão depois se somar aos 12, né? Nós temos também que Jesus, ele não era uma pessoa assim fria quando ele ensinava, quando ele ministrava, né? Ele fazia com muita intensidade, com muito amor, ele se compadecia, né? Ele sentia compaixão, até mesmo por aqueles que o rejeitaram, né? Exatamente. Aquele jovem rico, né? Ele sentiu ali a compaixão por íntima compaixão por ele, né? Bom, então nos fala aí, dentro dos evangelhos, tá certo? Como é essa perspectiva missionária? Vale ressaltar que Cristo é o tema central de toda a Bíblia, né? Toda a Bíblia, nós estamos falando de uma perspectiva missionária, e a obra missionária de Deus envolve o envio daquele que seria a semente da mulher, que viria para esmagar a cabeça da serpente e conduzir os seus filhos de volta à comunhão com Deus perdida no jardim. Então Cristo é o tema central, ele vai estar em cada página das Escrituras. Lembra daquele rapaz que pregou? O rapaz era muito preparado, um dos alunos mais bem preparados lá da escola de pregadores de Charles Spurgeon, né? E o rapaz, cheio de si, preparou um sermão impecável e fez a exposição. E aí quando ele termina... Gosto de você, que você gosta de contar uns exemplos. E quando ele terminou de fazer a exposição, ele chegou ali cheio de orgulho e perguntou a um ancião da igreja o que é que ele tinha achado do sermão, né? Ele queria pescar algum elogio ali. E aí o rapaz disse assim: eu achei muito pobre. E o camarada ficou: como assim? Eu achei muito pobre o seu sermão. Sim, mas foi um sermão rico, ele teve recursos biográficos, teve geografia, teve isso, teve aquilo outro, a hermenêutica estava impecável. Como é que o senhor disse que foi pobre? Ele disse: porque eu achei tão pouco de Cristo nele. Mas o texto não falava de Cristo. O texto não falava nada de Cristo. E o ancião, muito sabiamente, disse assim: meu amigo, você não sabe que todos os caminhos levam ao centro de Londres? Todas as ruas? Aí ele disse: sim, isso aí. E aí? Aí ele disse assim: assim também, todos os textos da Bíblia levam a Cristo. Aí Spurgeon completa contando a história, né? E ele diz assim, que adotou isso. E ele disse: assim sou eu em cada texto da Bíblia. Porque se eu não encontrar o meu Cristo, eu pularei cercas e cavarei valas, mas eu encerrarei o sermão diante da cruz. Então, toda a Bíblia é um livro que trata sobre Cristo. Os evangelhos, como o nosso amado irmão Josué falou, não é necessariamente uma biografia, mas, em termos gerais, a gente pode tratar como uma espécie de biografia, porque está narrando a história de vida do Messias, do Redentor, do Senhor Jesus Cristo. Mas os irmãos vão ver alguns aspectos interessantes sobre os 4 evangelhos. Por exemplo, você vai notar como os evangelhos falam a todos os públicos. O primeiro evangelho foi o evangelho de Marcos, escrito por Marcos, mas muito nitidamente, muito claramente é a mente de Pedro. Quando Marcos volta da viagem missionária, que tem aquela desavença com Paulo e Barnabé, e Paulo não quer mais andar com Marcos voltando para Jerusalém, ele acaba ficando sob a custódia de Pedro.
E observando as pregações de Pedro, tudo aquilo, muito provavelmente ele vai tomando notas e criando aquele que seria o primeiro documento dos evangelhos do Novo Testamento. Muito provavelmente o primeiro documento escrito no Novo Testamento seja Tessalonicenses, né? Mas caso não seja, quem ganha o lugar é Marcos, o evangelho. Datado ali logo no comecinho da era cristã. Então, por que é muito nítido isso? Tem coisas em Marcos que só Pedro sabia. Só Pedro. Por exemplo, quando o anjo fala com as Marias, ele diz assim, diga a todos os discípulos e a Pedro que o Senhor quer vê-los. Só Pedro sabia disso. Foi um recado dado exclusivamente a ele. Outras, há termos de pescaria que são usados em Marcos, que não são usados em nenhum evangelho. Nenhum dos outros é usado os termos de pescaria. Outro, só em Marcos é dito que Pedro blasfemou, praguejou, desculpa, a expressão é praguejou. Que significa que quando ele negou a Cristo pela terceira vez, ele disse algo como, eu não conheço esse maldito, de tão desesperado que estava. Então, o evangelho de Marcos é escrito, e é um evangelho muito apressado. Ele é escrito para cristãos gregos, que estão na iminência das perseguições, ali por volta da década de 70, né? As perseguições estão se alastrando, todos os lugares cristãos estão sendo perseguidos. Então ele escreve apresentando Cristo como servo sofredor. Já o evangelho de Mateus, ele é escrito exclusivamente para judeus. É por isso, irmãos, que ele trata muito sobre o reino de Deus, faz muitas conexões com as profecias do Antigo Testamento. Em nenhum outro evangelho você vai ver tantas expressões como para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Porque ele está querendo conectar as profecias do Antigo Testamento à pessoa do Cristo. O evangelho de Lucas é escrito para o excelentíssimo Teófilo, para gregos. E os gregos, a grande discussão dos gregos filosófica, o cerne das maiores discussões filosóficas dos gregos, era a busca pelo ideal humano, né? O homem ideal. E aí Lucas apresenta Cristo como esse homem, o homem perfeito. Aquilo que todo homem busca, procura, se encontrar, ele só encontra em Cristo Jesus. E Lucas é um evangelho que apresenta a humanidade de Cristo como nenhum evangelho. Já vemos o quarto evangelho, o evangelho mais tardio, já por volta de 90, perto do ano 100 da era cristã, o venerável apóstolo João, né, escreve o evangelho, e ele escreve com uma ênfase muito grande, o grande propósito do evangelho, e é o evangelho católico, né, o evangelho universal, né, para a igreja espalhada pelo mundo. Ele tem uma linguagem que alcança pessoas em todas as classes sociais, de maneira distinta, e o grande propósito de João é: todas essas coisas foram escritas para que creais que Jesus é o Filho de Deus e crendo, tenhais vida em seu nome. Então esse é o grande propósito do quarto evangelho. O mais espiritual dos evangelhos, o mais elevado dos evangelhos. Ele já começa na eternidade passada. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e assim vai apresentar a pessoa de Cristo. Os quatro evangelhos apontam para Cristo, no centro da obra cristã. E todos eles encerram com o comissionamento da igreja. Todos eles encerram com o comissionamento da igreja. Isso pode ser visto também na formação dos evangelhos, fazer sob inspiração do Espírito Santo, para que as pessoas conheçam o Senhor. Cada evangelho é concluído com a grande comissão, né? A natureza missionária dele. Tanto todo ele tem no coração a obra missionária de Cristo, como o grande supremo missionário, né? O filho do soberano missionário. E todos eles encerram com Cristo comissionando os seus discípulos. Lembra do que eu disse no primeiro subtópico da lição? A natureza do Pai é vista na natureza do Filho. Aí o que é que o Filho faz? Os discípulos são chamados de amigos, são chamados de discípulos, são chamados de apóstolos, não é isso? São chamados de servo. Mas depois da ressurreição, eles são chamados de filho. E agora, como filho, ele comissiona, porque o Filho tem a natureza do Pai. Então, como filhos, nós também devemos ter essa natureza missional de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, está uma bênção. Há muitas coisas boas a ser ditas, mas a gente precisa avançar. Vamos fazer assim, esses dois subtópicos, eles abordam Atos, né? Atos. Né? Trazendo aqui a figura de 4 missionários, como ele vai colocar, né? De 4 ilustres homens de Deus do Novo Testamento, do livro de Atos: Filipe, Pedro, Paulo e Barnabé, tá certo?
Nós vamos tentar logo dar uma geral aqui, você Sim. faz uma única Sim, um arremate, né? análise. Então nós temos nos Atos, Filipe foi o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva, né? Em Gaza, ele batiza o eunuco, né? Ali você realmente tem o contato com um povo de fora, estranho, estrangeiro, né? E aí pode se caracterizar como uma missão transcultural. Pedro, ele vai à casa de Cornélio, tá certo? E ali, né, meio assim, a contragosto, a princípio, mas ali Deus quebrou aqueles tabus, né? E ele reconheceu que todos os seres humanos são alvo do amor divino, né? Ele foi chamado depois a se explicar, e ele realmente, assim, ele faz a sua defesa, mostrando como o Espírito Santo desceu sobre os gentios na casa de Cornélio, assim como havia descido sobre eles, né, os judeus no Pentecostes. Nós temos agora Paulo e Barnabé. Paulo, de ex-perseguidor a apóstolo dos gentios, né? Incrível. Ele foi, eu acho assim, né? Não sei, porque assim, os Atos dos Apóstolos, eles, até o capítulo 12, mais ou menos, havia a figura de Pedro, né? Isso. A partir do 13 nós vamos ver Paulo como o protagonista, né? O protagonista ali. E assim, fica evidente de que ele foi o que mais propagou a mensagem no mundo gentílico, né? E recebeu o título de apóstolo dos gentios, né? Estendeu a igreja a todos os povos e culturas da época. Só um recorte sobre isso, eu não pretendo comentar novamente sobre isso posteriormente, mas eu não vou saber de qual os irmãos que estarão em casa estudando provavelmente poderão fazer isso melhor. Mas aqui de cara, se nós observarmos aquela sentença de Atos, capítulo 1, verso 8, Cristo diz assim: sereis minha testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Se os irmãos observarem, Atos faz esse progresso. Eu não vou lembrar qual capítulo e versículo, mas os irmãos podem notar que é por isso que Pedro vai acabar sumindo, porque quem vai aos confins da terra, né, é Paulo. É por isso que Paulo vai acabar ganhando notoriedade, porque o livro de Atos ele está fazendo esse progresso. Ele começa em Jerusalém, depois Judéia, Samaria, e aí ele prossegue. Os irmãos observarem bem, ele está fazendo esse caminho. Nós vamos ter também a figura de Barnabé, né, que ele faz uma intermediação ali na história. Isso. Quando ele é enviado a Antioquia, pela igreja de Jerusalém, e ele chegando lá se depara com uma igreja já composta de cristãos, né, de gentílicos, e aí ele vai buscar Paulo, tá certo? E ele também participa da primeira viagem missionária, né? Isso. E depois eles não entram mais em consenso. E dá a entender o texto que Barnabé ele vai fazer também missões, só que, assim, o foco ali realmente fica em Paulo, porque Lucas, que escreveu, eu entendo, ele passa a acompanhar Paulo. Vai acompanhar, né? Paulo. Então, por isso que a história de Paulo. Trocar o WhatsApp, né? Por último, Antioquia é a primeira igreja missionária de natureza gentílica. A gente fez esse apanhado, né, de forma rápida, resumida, para passar aqui a bola, para você fazer o complemento aí. Atos é o segundo volume de um único livro. É o segundo volume de um único livro, que é o livro de Lucas. Por isso que do Evangelho de Lucas. Por isso que ele diz assim: eu escrevi o primeiro tratado, ó excelentíssimo Teófilo, tratando de todas as coisas que Cristo não só começou a fazer, mas também a ensinar. E aí ele diz que coube a ele agora a continuidade aos relatos. Então nota que o tema continua sendo o mesmo. Os que dizem ser Atos, o Atos do Espírito Santo, ou Atos da Igreja, estão em parte certo, em parte. Mas continua sendo Atos de Cristo Jesus. Porque é o que Cristo continuou a fazer por meio da Igreja, através da obra do Espírito Santo. É Cristo continuando a realizar essa obra. Então, quando os irmãos lerem Atos, desde a inauguração da Igreja ali, capítulo 2, ao continuar da obra, é o Espírito Santo agindo por meio dos discípulos, por meio da Igreja.
é o Espírito de Cristo, o eis que estou convosco todos os dias, se cumpre cabalmente na chegada do Paracletos, né? Que é aquele que estará conosco até os últimos dias. Então, ele estará conosco. Então, agora, a obra continua. Deus vai... Os irmãos vão ver que quem capacita e usa Filipe é o Espírito Santo, tanto para uma multidão de pessoas, milhares de pessoas que ouvia pregar, e ele pregava com tanto poder e autoridade, realizava sinais, prodígios, na frente de todos, era obra do Espírito Santo, e ele também o conduzia para pregar a um só homem. Né? Um só homem. Da mesma forma, nós temos Pedro, essa figura eminente de Deus, sendo usado. Lembra dele indo ali à porta do templo, na hora da oração, né? Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. E aí, o que ele tem? Ele tem Cristo. E é isto que ele transmite ao paralítico, que o faz andar, né? E pondo-se em pé. Ali tem uma figura interessante do discipulado, já viu? Não. É uma figura interessante da obra da igreja do discipulado. Porque quando ele vai para a hora da oração e ele vê aquele indivíduo pede uma esmola, e ele diz, não tenho prata nem ouro, né? E o indivíduo fixa os olhos nele, esperando receber algo. Aí ele diz, o que eu tenho é Cristo, né? Aí veja bem, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno levanta e anda. Aí a Bíblia fala que ele pega o paralítico pelas mãos e o levanta e o ajuda a dar os primeiros passos. E depois o paralítico está no templo, saltando e testemunhando da cura. É uma figura do que a igreja é chamada a fazer. Chega ao homem pecador, ao homem caído no pecado, e diz, o que eu tenho, que você é testemunha, eu te dou, dando de graça o que de graça recebeu, porque nós também estávamos encurvados e paralíticos com a enfermidade do pecado, mortos em delitos e pecado, como disse Paulo em Efésios capítulo 2. Mas alguém nos estendeu a mão da graça de Deus, nos pôs de pé, até nós podemos apoiar-nos sobre os artelhos, né, como é dito, e então nós mesmos passamos a dar testemunho de Cristo a outros, levantando-os da sua condição. Alguém já disse, Luiz Carlos, que hoje a igreja diria, eu tenho prata e tenho ouro, mas não tenho poder, né? Isso foi Agostinho, não foi? Eu acho que foi com Agostinho. Não sei. Foi com algum desses camaradas que o Papa estava andando com ele, olhando para a igreja, e disse assim, está vendo aí? A gente não pode mais dizer como Pedro, eu não tenho prata e nem ouro, porque a igreja é extremamente rica. Aí ele, em contrapartida, também não podemos dizer levanta e anda, né? Que triste. Não, Luiz Carlos. A gente vê em Atos a missão sendo cumprida, né, sendo realizada através dos discípulos. Ou seja, Jesus havia sido ascenso aos céus, no final de cada evangelho, e comissionado os discípulos, né? Mas em Atos, aquilo que era uma ordem passa a ser executada, né? Isso. Passa a ser, né? Eu queria comentar o que está aqui no livro, viu, pessoal? No livro de apoio, né? E hoje nós vamos fazer o sorteio, tá certo? Com os irmãos que participaram, fazendo comentários. Mas, irmão Luiz Carlos, no capítulo 10 de Lucas, versículo 2, o Senhor diz, leia para nós, está aí com a Bíblia aberta, para sermos exatos. 10:2. Ele fez a seguinte advertência, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que lhe envie trabalhadores para a sua seara. Muito bem. E esse enviar, eu queria que você comentasse, né, para que reforçasse esse cumprimento do mandado, da ordem, da grande comissão. Bom, esse enviar, o nosso comentarista até diz no livro de apoio, a expressão é akbalo, né, que é lançar com força. É a ideia que eu já tinha apresentado, acho que no capítulo 4 de Marcos, do Evangelho de Marcos, onde ele chama os que ele mesmo quis para estarem diante de si, e a próxima sentença é, em seguida os enviou. E aí, nesse envio de Cristo, ele diz,
para eles curarem, expulsarem demônios, ressuscitar mortos e pregar o evangelho do reino de Deus. Então, essa expressão é aquilo que Deus também, é aquilo que Deus está fazendo conosco, com a igreja. É o nosso encargo. Ele nos chamou primeiro para estar diante dele. Porque Cristo diz que a obra de Deus é essa, que creais naquele que ele enviou. E crendo temos vida em seu nome. Crer, conforme é registrado no Evangelho, crer é receber, é estar conectado a ele, é estar, permanecer no seu amor, permanecer com as palavras em nós, é permanecer nele. Isso é crer. Esses que permanecem em Cristo é que são enviados para o mundo, para o trabalho, para os lugares. Esse significado de tirar com força, lançar para fora, é muito emblemático, né? Porque quando a igreja de Jerusalém estava naqueles dias radiantes, de muito júbilo, de muito gozo, de muitas vidas sendo salvas, cada pregação era milhares de pessoas que se convertiam, né? E milagres acontecendo. Só que Deus fez um movimento ali, através daquela perseguição que se levanta, né? Que se levanta por conta da morte de Estevão. Então, assim, a igreja ela é colocada numa... Como ele vai dizer aqui, ó. Portanto, a natureza da missão da igreja é a missão centrífuga. Ele vai trazer um conceito da física, né? Que a gente vê muito presente nas máquinas de lavar que secam as roupas, né? Aquele sistema que roda com uma força tão grande que sai toda a água que está na roupa e ela já sai praticamente seca, né? Atualmente nós temos essa tecnologia e a força centrífuga é aquela que realmente empurra para fora, né? E Deus, esse enviar também, às vezes não é uma coisa muito assim espontânea. Deus muitas vezes faz essa pressão, porque ele tem urgência, ele tem pressa, ele quer que a missão seja cumprida, ele tem uma agenda de pessoas para serem salvas, para serem trazidas, né? Exatamente. Então, ele muitas vezes nos força a igreja, quando está ali muito naquele conforto, na zona de conforto, muitas vezes Deus faz esse movimento, né? E isso, quando os crentes foram saindo de Jerusalém, uns foram, né, até chegar até Antioquia, aí diz a Bíblia que alguns só pregavam para os judeus, mas outros ousaram, né, pregar para os gregos. E então ali foi como quer dizer, esse movimento é muito glorioso. E aí nós vamos ver, Paulo, ele era muito impulsionado por isso, né? Ele não descansa. Ai de mim se não pregar o evangelho. Muito, assim, o exemplo de Paulo para nós, gente, ele é simplesmente muito importante, né? Quando a gente entende a necessidade de cumprir esse mandado. Vale ressaltar que não só a perseguição faz isso, né? Sim, em Atos é muito emblemático que Deus tenha feito com que, usado o meio da perseguição para isso acontecer. Mas em Paulo, essa visão é outra, né? Em Paulo é o coração que arde mesmo por missões, por ganhar vidas, né? Ele sente um anseio tão profundo que lá em 2 Coríntios, quando ele passa uma lista de todos os sofrimentos com os quais ele foi exposto, ele não se lastima de nenhum deles. O único que ele se lastima é quando ele diz assim: sobre mim pesa a preocupação, o encargo por toda a igreja de Cristo. Então, o que ele se lamentou é o peso que ele sente do zelo pela igreja. Então, essa força divina que nos impulsiona a levar o evangelho a outros, também é a força que faz o coração do evangelista arder por almas, né? Eu entendo que, assim, pensando nessa metáfora, né, que quando nós estamos movidos pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, é como uma coisa que nos move de uma forma assim, que nos impulsiona, né, que nos lança. Isso. Nós somos enviados, né, às pessoas, às nações, aos povos, às cidades, né, e esse movimento é o Espírito Santo, né, nos agitando, nos aquecendo, nos impulsionando para ir além, isso, né? Exatamente. Lindo isso. Bom, Luiz Carlos e meus amados irmãos, tá gostando? Deixa o seu like aí, por favor. Nos ajude. Ajude nosso trabalho, nosso canal ir
mais longe. E agora nós vamos entrar no terceiro e último ponto, irmão Luiz Carlos. E a gente quer saber, é possível ver missões nas cartas e no Apocalipse? Meus irmãos, resumindo essas sentenças, as cartas, tanto as paulinas quanto as gerais, são esses documentos doutrinários da igreja. Eles servem como meios, né, para instruir os assuntos doutrinários e práticos da igreja, as igrejas que eram plantadas. Isso para ficar claro, irmãos, que missões não se trata apenas de sair e pregar o evangelho a perdidos. Quando esses perdidos são alcançados, o que se faz com eles? O que se faz com o indivíduo que é recebido em Cristo? Nós vamos ver que nós temos o encargo de pregar o evangelho, conforme Marcos, capítulo 16, né? Mas conforme Mateus 28, nós temos que fazer discípulo de todas as nações, e não só é fazer discípulo de Cristo. E ele diz assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. As epístolas, elas atacam essas questões, elas lidam com essas questões, todas as coisas. Paulo diz em Atos que Deus me é testemunha de que incessantemente eu vos preguei todo o conselho de Deus. Quer dizer que todos os temas que eram levantados e possíveis, Paulo os trazia à luz da cruz do Calvário e dava resposta sobre eles para atender às necessidades da igreja. Por isso nós temos aqui os documentos do Novo Testamento, as epístolas gerais, as epístolas da prisão. Eu fiz um comentário, eu acho que foi uma das nossas primeiras lições, eu falei que era possível enxergar nas 4 estações. Se procurar aí o primeiro vídeo que a gente fez, eu acho que nele a gente fala sobre as 4 estações. É possível você enxergar as epístolas de Paulo, as 3 epístolas de Paulo, à luz das 4 estações. Primavera, verão, outono e inverno. Isso, primavera, verão, outono e inverno. Então, as cartas de primavera, onde tudo são flores, nós temos 1º e 2º Tessalonicenses, né? São cartas onde a igreja está eufórica, animada com a vinda de Cristo. Paulo está escrevendo para consolidar a fé daqueles irmãos, mas também lhes dá um norte acerca de como esperar a vinda de Cristo. Aí nós temos as cartas de verão, são as estações mais efervescentes, mais quentes, e aí nós temos Romanos, nós temos Coríntios, nós temos Gálatas, todas essas são epístolas muito densas. Paulo está passando por muitos conflitos, a igreja está com problemas, e Paulo está falando para aquela igreja e atacando esses problemas. Aí nós temos as cartas de outono, que é a época de frutificar. Onde é que Paulo está? Paulo está na prisão. E são as cartas onde que dão mais frutos espirituais, são aquelas cartas da prisão. E aí nós temos as últimas cartas, são as cartas de inverno, que é quando Paulo está se despedindo, né, partindo. E o inverno é aquela temporada onde as mudanças estão acontecendo, e Paulo está entendendo que está encerrando o seu ciclo, e as próximas gerações estão com o encargo de dar continuidade à obra de Deus. Timóteo, Tito. Isso, Timóteo e Tito. Então, nós temos essas cartas aqui trabalhando o caráter das igrejas conquistadas pelo Evangelho de Cristo. Pecadores que foram salvos, trazidos à luz da graça, inseridos na comunhão dos santos, precisam de direcionamento, de como viver a vida cristã. Faz parte da missão também, isso, né? faz parte. É bom enfatizar. Não se concebe uma pessoa ir para o campo missionário e todos os dias ela só sai para pregar. Quer dizer, e as pessoas que ela for ganhando? Essas pessoas precisam amadurecer. Então, faz parte da missão, né? E aí as cartas, elas entram exatamente nisso, nessa formação do discípulo, né? Exatamente. Entendeu? Bom, Luiz Carlos, para a gente abreviar, que o nosso tempo está estourando, aqui nós temos, Paulo escreveu suas peças, primeiro subponto aí, nós temos Paulo, aliás, vamos ler aqui direito, gente, nas cartas paulinas, né? Então, Paulo escreveu como missionário. O objetivo é instruir na doutrina e na prática, ou na praxis, as igrejas, né? Romanos, aí ele fala da universalidade do pecado e o processo de salvação, né? Efésios, a unidade da igreja.
Timóteo e Tito, as qualificações dos líderes e como dirigir uma igreja, né? Então, uma igreja local. Então nós temos realmente que é possível enxergar isso desde que você entenda que missão não é só a proclamação, o querigma, né? Mas também trata-se aí a consolidação. Do ensino, Isso. Né? Muito bem. Nós temos nas cartas gerais. As cartas gerais são o que, irmão Luiz Carlos? São aqueles documentos escritos de forma mais abrangente, sem ser para uma determinada igreja, né? Isso, especificamente. E sem ser especificamente para uma determinada igreja. Mas aí elas apenas se distinguem das cartas de Paulo, que Paulo foi que mais trabalhou literatura no Novo Testamento, né? Paulo foi o que mais trabalhou. Então, por isso, há essa distinção entre os documentos. Os documentos de Paulo são uns, as epístolas gerais são outros, porque são menos pessoas testemunhando e tudo mais. Nós temos Pedro pregando aos dispersos, né? A igreja que está dispersa por conta da perseguição. Nós temos Tiago. Você vai ver que Tiago ele é profundamente influenciado pelo livro de Provérbios, né? Muito influenciado por Provérbios. Ele é influenciado também pelo Sermão do Monte. Ele está fazendo uma releitura do Sermão do Monte. Então, ele tem alguns documentos do Antigo Testamento que são fortes influências em Tiago. Tiago é escrito para judeus, né? Para judeus, cristãos judeus. Por isso ele tem uma pegada diferente de Pedro, de João, de Paulo. Bem. Nós temos o escritor de Hebreus, que tem aquele debate, aquela polêmica, se teria sido Paulo, fulano, ciclano, beltrano, a gente não sabe. A gente não sabe quem foi. Mas sabemos que é um escritor que escreveu de uma maneira muito complexa. O livro de Hebreus é um sermão inteiro, e ele é uma exortação. Ele tem, parece que, 5 exortações. Então, são 5 sessões, se não me falha a memória, distintas, onde ele está fazendo exortações específicas. E todo o argumento dele é para conduzir as pessoas a uma prática de não negar a Cristo para voltar à antiga aliança, mas continuar. A grande ênfase dele é continue a continuar. Interessante, né? No de Hebreus. E aí nós temos a epístola de Judas, cuja finalidade é convocar a igreja para uma postura de defesa da fé cristã ante aos embates das heresias, né? Das heresias e do engano. E temos as epístolas de João, que são as epístolas do amor, né? Gente, os historiadores dizem que João, até os últimos dias de vida ali em Éfeso, ele era conduzido para a igreja por irmãos que seguravam nos cotovelos dele, assim, para apoiar, para ele poder ficar em pé. E ele era colocado no meio da congregação, extremamente velho, cansado, e ele olhava para a congregação e dizia: filhinhos, amemos uns aos outros como ele nos tem amado. E a pregação dele era muito essa. É por isso que a epístola dele é repetitiva nesse conceito, né? De falar sobre o amor. E ele vai ilustrando isso e mostrando que é impossível ser alcançado pelo amor de Deus e não ser um reflexo do amor de Deus aos perdidos. Então, essas são as epístolas gerais. Muito bem. Nós temos, então, que elas dão um forte testemunho de missões, né? Até porque, assim, elas não seriam possíveis se o evangelho não tivesse sido proclamado. Exatamente. É importante entender isso. É verdade. É lógico, é uma coisa óbvia. Então, elas só existem porque existiam igrejas que foram plantadas, e elas foram plantadas exatamente por causa desse envio missionário, né, dessa missão que foi cumprida. Hebreus, a superioridade da nova aliança, que nos leva ao centro da vontade de Deus. Tiago, contém sabedoria prática para viver o evangelho. 1 e 2 Pedro, asseguram nossa posição de povo de Deus e a esperança da vinda de Cristo, né? E o Apocalipse, que é a conclusão do cânon sagrado. É o livro profético do Novo Testamento. Isso, tem missões nele. Vamos só ler aqui, aí você fecha aí por favor, com o comentário, né? No Apocalipse nós temos o quê? Ele revela a conclusão da longa jornada humana e seu destino, aquela que se iniciou lá, bonito, né? Essa expressão que o nosso muito bonito. Lá no Gênesis, né? Aquela trajetória depois da queda, aquele desvio. Aí nós temos as 7 igrejas da Ásia, né? Devem ser vistas como igrejas missionárias, foi o que colocou o nosso comentarista.
Nesse sentido, João relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens, e aí ele vai colocar textos como Apocalipse 5, 9, né? Se eu não me engano, é a visão daquela grande multidão diante do trono, de todos os povos, tribos, nações, né? Do capítulo 4 até o capítulo 11, a pergunta que Apocalipse faz, né, o livro das revelações faz a João e a igreja é: o que você vê? E João vê muitas coisas. Ele vê o julgamento de Deus sobre as nações, ele vê o aumento da iniquidade, ele vê a corrupção do homem, ele vê uma série de coisas. Ele vê coisas no céu, a glória de Deus, toda a criação, tudo sendo convidado a adorar o Cordeiro. Capítulo 5 é uma coisa fora do comum, tirar o fôlego. Eu fico olhando a fala e fico admirado que ele, os grandes peixes do oceano, né, sobem, saltam das águas e eles cantam louvores a Cristo. Que coisa, que visão magnífica é aquela. Toda a criação cantando ao Cordeiro. Então, a grande pergunta levantada ali do capítulo 4 ao capítulo 11 é: o que você vê? E ela convida o cristão e o homem a enxergar tanto os males e as mazelas desse mundo, todas essas mazelas desse mundo e toda a carreira cristã e a história da humanidade à luz da perspectiva divina, do Cordeiro que está sentado no trono e que governa todas as coisas, para que não desfaleçamos. Do capítulo 12 até o capítulo 17, a pergunta é: a quem você adora? Então, tudo isso para chamar a nossa atenção para o fato de que muitas pessoas se renderão à cultura desse mundo, às paixões desse mundo, às inclinações desse mundo, para adorar a Satanás por meio da adoração à besta. Entendeu? E ali, em contrapartida, ele mostra a igreja como andando na contramão de tudo isso, como sendo um povo de Deus que não se prostra, não se rende às paixões da corrupção da raça humana, nem às paixões desse mundo, mas adora unicamente a Cristo Jesus. O livro inteiro, ele está apontando para a culminância da redenção, para a obra da redenção chegando ao seu ápice, o ápice supremo da obra da redenção. Acho incrível ali no capítulo 12, quando no versículo 5 diz que o menino da mulher, né? O menino da mulher, ele foi assunto aos céus e ele regerá o mundo com vara de ferro. Olha que coisa incrível. Onde é que a gente vê isso? A gente vê isso em Gênesis. Né? Gênesis, quando Jacó está abençoando Judá. Aí no capítulo 12 ele está dizendo que é o menino, ele regerá o mundo com vara de ferro. Aí em seguida nós vamos ver ali falando a vitória do povo de Deus, dizendo assim: eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Nota que o chamado a nós, a igreja e ao povo de Deus, é um chamado a vencer por meio da rendição a Deus, né? Olhando para a obra de Cristo. E ali, no capítulo 22, logo de início, ele fala que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais luto, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais distanciamento, afastamento. Todas as coisas são passadas. E aí ele dá um testemunho final de que bem-aventurados são aqueles que guardam as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo. Então, o livro de Apocalipse é um livro onde fala, onde todas as coisas irão convergir nessa grande consumação, onde o mal vai ser arrancado de uma vez para sempre da história humana, e o que reinará é aquele assunto solene, o Cordeiro e a noiva. Reinará o assunto principal. Tem sido a minha oração, Josué. Minha oração, quando eu olho para esse mundo caído e todo esse mal, a minha oração é Maranata. Senhor, vem. Porque quando o Senhor vier, o Senhor vai encerrar todos os assuntos. E um único assunto vai perdurar. Um único assunto ocupará nossa mente e os nossos corações. O Espírito e a noiva. O Cordeiro e a noiva. Isso eternamente. Então, glória a Deus.
Isso é o que o livro de Apocalipse traz para a gente. Né? Tá vendo aqui, Luiz Carlos? Quando você comentava, eu me lembrei, para a gente ler aqui o versículo que eu tinha mencionado, né, no capítulo 5, no capítulo 7, versículo 9, diz assim: depois destas coisas, olhei, eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Maravilha. Muito bem, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Aqui é a conclusão da missão, né? Olhando nessa perspectiva, a missão foi cumprida. Vestes brancas, né? Estão revestidos, ou seja, com a justiça de Cristo, palmas nas mãos, símbolo da vitória, né? Isso, e que assim, a missão, né, que foi dada pelo Senhor aos seus seguidores, aos seus discípulos, e que foi, né, passando ao longo da história para os seus sucessores, ela é concluída no Apocalipse, e aquela multidão é o fruto, né? Que maravilha! É o fruto do cumprimento desta missão. Agora sim, é importante, gente, que nós assumamos a nossa responsabilidade. Compromisso. O compromisso, né? Obedecer a este mandamento do Senhor de ir fazer, né? De proclamar, de levar a palavra, porque naquele dia estarão ali juntamente conosco, essa é a nossa esperança, pessoas que nós ganhamos, né? Que maravilha, já pensou? Evangelizamos, que nós discipulamos, que nós instruímos, né? Então, que aquele dia seja assim, um dia de grande regozijo, né? Não só pelo fato de estarmos lá, mas de podermos ter, né, levado outros. Você olhar nos olhos de alguém que escapou da morte e ele dizer: você... Eu acredito que você foi um agente de Deus para isso. Que maravilha, que maravilha. Irmãos, está muito bom, mas o tempo passa rapidamente, né? Nós vamos aqui à nossa conclusão. O Novo Testamento mostra a forma como Deus planejou a redenção através da atividade missionária. O método divino foi a atividade missionária. É verdade. Para que a redenção ela pudesse ser estendida a todos os povos. Para isso, ele enviou seu Filho, que, com preço de sangue, pagou os nossos pecados e nos fez cooperadores dessa obra. Essa obra não poderia assim, deixar de passar pelo Filho de Deus, né? Porque é nele que se inicia, e ele que na verdade, ele nos faz cooperadores, né? É isso mesmo, porque Deus é incrível, Deus não precisa de nós para nada. Né? Já vi que as pessoas querem defender essa tese, mas ela não faz o mínimo sentido. Deus depende Deus de mim. Não precisa não depende de nós. De ninguém para nada. Mas aprove a ele nos inclui. Que maravilha, ele nos inclui nisso, ele nos chama a ser co-participantes com ele dessa obra. Como pode, né? Se missões nascem do coração de Deus, e aí teve uma frase muito famosa aqui no Ceará, né? Missões está no coração de Deus. Está no né? coração de Deus. Ela deve estar no coração de quem ama a obra missionária, tá certo? Ou seja, ela deve ser feita, né, com a motivação correta, que é o amor. É verdade. Amém? Irmãos queridos, chegamos ao final da nossa aula. Quero pedir ao Luiz Carlos para fazer as suas considerações finais. A gente vai encerrar com o sorteio após esta oração, tá certo? E desde já nós agradecemos pela presença, embora virtual, online, remota, assíncrona, né, de vocês. Nós agradecemos pelas visualizações, tá certo? Que Deus os abençoe, em nome de Jesus, e contem sempre conosco, estaremos aqui todas as semanas, em nome de Jesus. Meus irmãos, as minhas considerações finais é desejar que você dê uma boa aula, que Deus dê graça a vocês, a cada um dos professores e alunos, que Ele possa revelar a vontade dEle, a mente presente dEle, através dessa exposição, e nós estamos fazendo todo o possível para compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem colocado em nossos corações, com o intuito de servir aos irmãos. A única coisa que pedimos aos irmãos, de bom grado, é que os irmãos compartilhem disso. Os irmãos, se de alguma forma Deus falou ao seu coração, ou esse trabalho lhe ajudou, né, de alguma forma, lhe dando um norte para a sua aula, então compartilha com mais alguém, para que esse trabalho
possa ser mais conhecido por outros irmãos e alcançar a outros, tá bom? Então essas são as minhas considerações. Deus abençoe. Orem por nós. Amém. Nós estaremos aqui na próxima. Deus abençoe. Muito bem, irmãos, agora nós vamos proceder com o sorteio, conforme prometemos, e nós tivemos vários comentários, nós vamos agora fazer o sorteio. Eu pedi aqui a ajuda do irmão Luiz Carlos, certo? Ele vai escolher um dos participantes, dos comentaristas, e nós vamos dizer quem foi o feliz ganhador do livro ou do Pix, né? Se for aqui de Maracanaú, a gente vai entregar o livro em mãos e a gente posta no próximo vídeo. Isso. E se for de outro lugar, nós vamos ter que passar um Pix conforme um número, uma chave Pix que você nos enviar, tá certo? Então, número 4. Tá certo? O número 4 foi o irmão Francisco de Assis Alves. Não sei de onde o irmão é, o irmão vai entrar em contato conosco através deste vídeo, colocar um comentário lá, e aí a gente vai passar aí um número de WhatsApp. Isso. Pode ser, né? Para que o irmão nos mande a sua chave Pix e a gente, se for de Maracanaú, a gente vai entregar, vai só combinar direitinho. E se for de outra cidade, nós vamos lhe enviar o dinheiro, tá certo? Muito obrigado, irmãos. Continue comentando, compartilhando e que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém.